Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o período regencial de 1831 a 1840, ok? Vamos lá? Here come old back top, he come grooving slowly. He got juju eyeball, he one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what you please. Come together right now. Come together right now. Come together right now. Over me. O período regencial é um período bastante conturbado na história brasileira, né? Assim como tantos outros, né? Mas ele vai ser é um período de apenas 9 anos, um pouco menos, né, de 9 anos, e nesse período há uma sucessão de governantes, né? Então nós temos aqui, conforme o quadro, regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do Padre Feijó, regência una do Araújo Lima, tá? Mas a grande questão é você não se preocupar muito com esses nomes, com esses 4 períodos. A grande sacada, né, que é importante a gente ter e vocês compreenderem que o período regencial ele pode ser dividido em 2 momentos. O período do avanço liberal, que vai de 1831 até 1837, e o período do regresso conservador, que vai de 1837 a 1840. É importante a gente entender que quem governa o Brasil nesse período é uma elite, principalmente de grandes fazendeiros, grandes exportadores de produtos aqui do Brasil, e que essa elite ela se divide em grupos de interesses, obviamente cada um puxando para os seus interesses pessoais, locais, né? E isso vai diferenciar um grupo político de outro. A princípio, nós temos 3 grupos políticos no Brasil desse período: os regressistas, os liberais e os conservadores, tá? Para ser mais simples, os regressistas queriam o retorno ou do Brasil ser colônia de Portugal, ou após a saída de Dom Pedro I com sua abdicação, desejavam o retorno de Dom Pedro I para governar o Brasil. Esse grupo enfraquece, perde força, primeiro porque ele é composto maciçamente por portugueses, né? E na sequência, a partir de 1834, com a morte de Dom Pedro I, Dom Pedro IV, lá em Portugal, ele perde o sentido de sua existência. Então a grande maioria das pessoas ligadas a esse grupo político vão migrar principalmente para o grupo dos conservadores, tá? Vale a pena a gente fazer uma nota a respeito do grupo dos liberais. Ser liberal no Brasil pouco tem a ver com o que significa em essência ser liberal, tá certo? Então o liberalismo é um conceito que existe desde o período medieval, etc., foi se consolidando na Europa com uma tendência que, grosso modo, tá, se consolidou a partir dos ideais iluministas e com a Revolução Francesa. Basicamente, os liberais, naquele momento, né, séculos XVII, séculos XVIII e início do século XIX, quem se identificava com o liberalismo defendia uma menor atuação do Estado nas relações econômicas de seus países, né? O melhor exemplo para entender o que era ser liberal na Europa nesse período é que os liberais eram contrários ao absolutismo, portanto derrubaram, né, os reis, né, no movimento como a Revolução Francesa, né, e criaram um governo representativo,
Tá? No caso da França, se criou uma Assembleia Constituinte, no caso da Inglaterra, se criou o Parlamento. Tá? Então, o liberalismo se identifica com isso. Como eu falei, no Brasil não tem muito essa... Embora os liberais daqui, alguns simpatizem com algumas ideias, tanto liberais quanto conservadores no Brasil, eles são parte de um mesmo grupo social. É uma elite econômica agrária exportadora. Então eles têm interesses comuns. O que vai diferenciar então o liberal do conservador no Brasil? O que diferencia, e é a temática de todo o período regencial no Brasil, é a questão da centralização política ou da descentralização política. Ser liberal no Brasil significava defender a descentralização política. Em outras palavras, defender uma maior autonomia para as províncias, certo? Ser conservador significava o quê? Significava defender a centralização na capital, o poder centralizado na capital. Essa era a intenção dos grupos políticos que se diziam conservadores, ok? Não existe na proposta desses grupos políticos debates a respeito, por exemplo, de questões como o fim da escravidão. Por quê? Tanto liberais quanto conservadores eram agroexportadores, eram homens que tinham muitos escravos e não tinham interesse em pôr fim à escravidão, não tinham interesse em pôr fim ao latifúndio, portanto não tinham interesse em fazer alguma reforma agrária, por exemplo. Tá? Então, questões que são caras à população, que realmente mudariam, né, a vida das pessoas comuns, né, digamos assim, as pessoas mais pobres, não estava na pauta de discussão desses grupos políticos, tá certo? Então, se você entender que o debate do período regencial é basicamente esse, centralização versus descentralização, você consegue entender e consegue organizar as suas respostas, organizar a sua compreensão a respeito do período regencial. É importante destacar que o período regencial, por ocasião de não termos a figura do imperador, porque Dom Pedro I foi para Portugal e deixou aqui Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, né, ainda, ele com apenas 5 anos de idade. Então, Dom Pedro estava impedido de governar o Brasil, né, porque não tinha maioridade. A Constituição de 1824 determina que o imperador, né, ele tem a maioridade, ele pode governar a partir dos seus 21 anos. É isso que determina a Constituição de 24. Portanto, os diferentes interesses que aparecem no grande território brasileiro começam a se conflitar com o poder central que está na capital, que está no Rio de Janeiro. Então começam a estourar inúmeras revoltas, basicamente por duas questões. A população, como nós já vimos, a população mais pobre, está completamente desamparada de um apoio, completamente desamparada de medidas do governo que as proteja, né, que as deem soluções, ajudem essa população. Por outro lado, as elites, principalmente as que não estão ligadas diretamente ao governo central no Rio de Janeiro, elas estão insatisfeitas porque muitos dos seus anseios não são atendidos, porque tudo é voltado para a capital. Tudo que acontece no Brasil é determinado pela capital, é determinado ali pelo governo central. Portanto, se unem dois elementos que estão desgostosos, né? Camadas populares e as elites locais. Isso vai trazer como consequência uma série de revoltas que vamos ter no período, como cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos malês, revolta farroupilha. Essas revoltas que nós chamamos, né, de revoltas regenciais, né, elas ocorrem por conta desse vazio do trono,
né? Não tem um poder centralizado estabelecido, né? E pelos interesses locais. Isso vai gerar um abalo na nossa unidade territorial, porque muitas dessas revoltas vão propor até mesmo a separação, né, do território brasileiro, do Império Brasileiro. Tá? E é diante dessas revoltas que os regentes do período, né, aqueles que governam o Brasil em nome do imperador, que ainda é menor de idade, esses regentes vão ter que enfrentar essas revoltas. O primeiro período das regências, que eu falei para vocês, o período do avanço liberal, de 31 a 37, vai contar com políticos que são muito simpatizantes do liberalismo, tá? Portanto são liberais, do liberalismo brasileiro, como eu havia falado. Eles vão defender maior autonomia para as províncias. Portanto, nós vamos ter uma série de medidas criadas nesse período, né, que vão caracterizar um avanço, né, nessas ideias descentralizadoras. Em 1831 vai ser criada a Guarda Nacional. O Exército Brasileiro, ele ainda é muito incipiente, ele ainda está começando e tinha várias dificuldades. Tá? Portanto, os regentes, né, no Brasil vão criar uma guarda, um grupo paramilitar, né, que vai defender as regiões. Essa Guarda Nacional, ela vai estar submetida à autoridade do presidente da província. Então veja, estão descentralizando. Cada presidente de província vai ser o chefe da sua Guarda Nacional, ok? Mas um detalhe bem importante sobre a Guarda Nacional, a maior autoridade dentro da Guarda Nacional, a grosso modo, o chefe da Guarda Nacional recebe o título, a patente de coronel, certo? E quem vão ser os coronéis? Os coronéis vão ser aquelas pessoas ricas de cada região, aqueles que podem, digamos assim, patrocinar aquela Guarda Nacional com armas, munição, equipamento, vestuário. Tá? Então são os homens ricos de cada região, eles vão receber esse título de coronel e eles chefiam a guarda local. Tá? Guarde bem isso, porque mais à frente a figura do coronel permanece. Por mais que a Guarda Nacional deixe de existir, a figura da autoridade local, né, chamada de coronel, não é à toa que lá na frente a gente vai ter lá a República dos Coronéis, né? A figura desse coronel, ela vai permanecer existindo, tá? Ela nasce aqui com a criação da Guarda Nacional. Em 1832 vai ser criado um código criminal que vai estabelecer algumas questões jurídicas no Brasil que são bastante relevantes e caracterizam bem o período. Por exemplo, vai ser criado a função do juiz de paz. O juiz de paz vai ser uma figura política que vai ter funções administrativas bastante semelhante ao que hoje faz um prefeito numa cidade. Tá? Esses juízes vão ser escolhidos localmente, tá? Não no Rio de Janeiro. Cada região vai escolher o seu juiz de paz e ele vai ter uma participação bastante importante aí nas decisões, obviamente compreendendo a realidade local. Outra criação desse código é a implantação no Brasil, isso é uma herança do liberalismo, por exemplo, do habeas corpus. Até então, o que é o habeas corpus? Só para vocês entenderem, é o direito que o cidadão tem de responder sobre qualquer crime que ele está sendo acusado, ele responder em liberdade. Tá? Então, como que era antes, sem o habeas corpus? Poderiam haver prisões arbitrárias. Eu acho que você cometeu esse crime, portanto vou levar você preso, sem passar por um julgamento, sem passar, né, por um processo de defesa, né, a respeito daquilo que você está sendo acusado. Ou seja, a punição poderia vir antes da constatação da existência ou de que você cometeu o crime. Tá? Então, a existência de um habeas corpus dá garantias ao cidadão.
Isso é uma conquista muito importante que vem tomando conta, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né, por influência dos ideais da Revolução Francesa e que depois foram espalhados, né, pela Europa no período na Era Napoleônica. Ainda podemos ter, para caracterizar o período do avanço liberal, o Ato Adicional de 1834. Como vocês devem estar lembrados, em 1824, Dom Pedro I entregou uma Constituição ao Brasil. E essa Constituição, ela tinha características bastante autoritárias, né, por parte de Dom Pedro, né? Talvez o maior símbolo disso seja a existência do poder moderador, onde dava ao imperador poderes acima de qualquer outro, tornando a política brasileira praticamente algo muito parecido com o que era o absolutismo monárquico, onde o rei mandava em tudo. Tá? Então a existência do poder moderador incomodava principalmente os defensores do liberalismo. E vem em 1834, com o Ato Adicional de 34, ele vem colocar algumas restrições a isso, restrições a esse poder moderador, né? Ele vem criar, por exemplo, extinguir, melhor dizendo, ele extingue o Conselho de Estado, que era um conselho de homens, né, que governavam junto com o imperador, né, que tinham poderes bastante significativos, poder de decisão, né, no país, né, que era concedido a uma minoria, um grupo minoritário de pessoas. O Ato Adicional de 34 vai criar as Assembleias Provinciais. Essas assembleias em cada província vão conseguir gerir suas regiões, vão conseguir administrar essas regiões, vão conseguir atender os interesses locais, né? Não mais dependendo exclusivamente da capital do Rio de Janeiro. Então veja, mais uma medida descentralizadora que caracteriza o período. Outra criação do ato adicional é a criação, o Rio de Janeiro como capital, né, se torna um município neutro. Ele não está ligado ao Estado, diretamente ao Estado do Rio de Janeiro. Tá? Isso faz com que não haja privilégios para esse Estado em detrimento aos demais. E, finalmente, o Ato Adicional de 34 transforma a regência do Brasil, que era trina, ou seja, composta por 3 pessoas, 3 regentes, e passa a ser una. E eles promovem eleições para essa regência una nesse período. Tá? Muito embora permaneçam as características, né, de uma eleição extremamente excludente, é uma minoria que vota, que pode votar no Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, né, nós temos uma experiência republicana, porque são mais pessoas fazendo parte do governo, sendo eleitas, né, sendo escolhidas, mesmo que por um número menor de pessoas. Mas durante o Império, então, nós temos uma experiência republicana durante as regências. As eleições para regente, né, vão trazer quem foi o ministro da Justiça no período da regência trina permanente, que é o padre Diogo Antônio Feijó. O padre Feijó se destaca nesse momento como ministro da Justiça, né, e vai ser eleito como regente único do Brasil. Ele também traz consigo valores, ideias liberais, né, que vão ser mantidas durante seu governo. Porém, né, ele começa a governar a partir de 1835. Tem aqui, ó, uma pintura, uma imagem aqui, ó, do padre Diogo Feijó, certo? Ele vai criar, vai manter, melhor dizendo, vai manter algumas características ali que já estavam sendo colocadas em práticas nesse avanço liberal. Portanto, ele faz parte, né, de todo esse processo do avanço liberal. E ele vai sofrer muito com as revoluções que estouram em várias regiões do Brasil, né, e que não vai ser fácil contê-las, né. Por esse motivo mesmo, o governo dele vai ser muito criticado,
né, ele vai sofrer muita pressão política, tanto que o mandato dele, que deveria ser de 4 anos, ele renuncia após 2 anos de governo. Então, em 1837, ele renuncia e novas eleições são convocadas para a regência. A partir de 1837, portanto, após a renúncia do padre Diogo Feijó, as eleições elas apontam para um candidato conservador, né, que vai vencer esse processo, né, é o Araújo Lima. O Araújo Lima vai governar de 37 a 1840. Ele vem com propostas mais conservadoras, ele vem com propostas, algumas delas que anulam avanços que haviam sido conquistados, né, durante o período do avanço liberal, por isso que o nome desse período do governo dele vai ser o período do regresso conservador. Por exemplo, medidas do ato institucional de 34 vão ser revistas, então vai haver uma revisão, né, ou seja, volta a centralizar a tomada de decisões. Por quê? Porque eles são conservadores e eles pretendem centralizar o poder. As revoltas nós vamos falar em outra aula, porque são muitas e muito interessantes para a gente entender o período e entender bem a história do Brasil, mas as revoltas elas continuaram, elas permanecem, pressionam o governo de uma forma muito intensa, o que faz com que liberais e conservadores, lembre-se que ambos são das elites, concordem que a maioridade de Dom Pedro deve ser antecipada. Então veja só, eu tinha comentado que a Constituição de 24 tinha estabelecido que Dom Pedro, que a maioridade seria dada aos 21 anos. O ato adicional de 34 reduz essa maioridade para 18 anos. E agora, em 1840, os políticos liberais e conservadores apoiam a antecipação da maioridade de Dom Pedro, que passa, eles aceitam serem governados por Dom Pedro com apenas 14 anos. Então de 21 passou para 18 e vai para o trono com 14 anos de idade. Né? Liberais imaginavam que, como estavam fora do poder nesse período, apoiando essa decisão, teriam a simpatia do imperador, que os traria para junto do governo. Os conservadores, pela própria característica, né, que defendiam um poder centralizado, ainda mais na figura do imperador, apoiaram essa ideia e, desobedecendo a Constituição da época, né, deram a maioridade para Dom Pedro II, né, que se torna imperador do Brasil. Por isso que é um golpe, né, porque ela quebra aquilo que foi estabelecido pela Constituição. É o famoso golpe da maioridade, início do governo de Dom Pedro II. Um outro período bastante rico, bastante interessante, que nós vamos ver aí nas nossas próximas aulas. Tá certo? Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se precisarem, mandem recado, né? Mandem e-mail, mandem comentários aqui pra gente, ok? Um abraço e até a próxima. Tchau!